Ah, não custava passar a mão no telefone e ligar e perguntar: escuta, que história é essa de falta de segurança? A informação que foi publicada no domingo era de que ela não iria por falta de segurança. O Palmeiras me procurou ontem, depois do programa, para falar: olha, estamos vendo o vídeo, a gente queria esclarecer que a Leila não quer ir ao Engenhão, não é porque ela se sinta insegura, mas é porque ela não quer polarizar o jogo Botafogo e Palmeiras no confronto entre os presidentes João Textor e Leila Pereira. Tá claro que ela não está confortável e por isso ela não vai querer ir para o Newton Santos, e é um direito total da presidente. Agora, eu acho que é um problema que a CBF tem que resolver, porque se você não tem cordialidade entre os presidentes, não precisa ser como na Espanha, que os presidentes assistem aos jogos lado a lado, mas acho que é uma questão de civilidade, né? Assim como aconteceu no episódio São Paulo e Palmeiras no início do ano, quando o São Paulo reclamou profundamente e com razão de não ter um camarote sozinho para assistir aos jogos. E depois, com a interferência da federação, se tentou melhorar essa situação. Vamos ver no Campeonato Brasileiro no segundo turno como vai ser a visita do São Paulo ao Allianz Parque. Mas tem que haver situações que a CBF controle, que os organizadores do campeonato consigam sustentar. É um clima de hostilidade. O Palmeiras faz questão de deixar claro que a rivalidade dele não é com o Botafogo. A rivalidade do Palmeiras é em primeiro lugar com o Corinthians, com o São Paulo. Hoje tem uma rivalidade pontual com o Flamengo. A rivalidade não é com o Botafogo. Houve um ponto importante na mudança do Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo da 30ª rodada. O Botafogo tinha 6 pontos a mais do que o Palmeiras. Ao vencer, o Palmeiras diminuiu para 3 pontos com um jogo a menos, com um jogo a mais do que o Botafogo. Então não foi ali que se decidiu o campeonato. Foi na sequência das 7 rodadas seguintes. Mas ficou um resquício e evidentemente, tem um interesse gigantesco de olhar esse jogo hoje, porque são o líder, Botafogo, e o Palmeiras vice-líder, desta vez com a mesma pontuação e separados apenas por 2 gols pró. A liderança é do Botafogo, empatado em pontos com o Palmeiras, em número de vitórias com o Palmeiras, em saldo de gols com o Palmeiras, mas com 2 gols pró a mais, o terceiro critério de desempate. Hernan, você acha que dá para chamar de rivalidade esse sentimento entre Palmeiras e Botafogo? Não, eu acho que é muito pontual entre os presidentes dos episódios que aconteceram. Eu não chamaria de rivalidade, não, mesmo porque Botafogo e Palmeiras não ficaram brigando rodada a rodada pelo título, né? Como aconteceu, por exemplo, tempos atrás ou anos atrás, Palmeiras e Flamengo, e depois acabou que os dois times jogaram final de Libertadores, por exemplo. Lá em 2016, ainda quando o Gabriel Jesus estava no Palmeiras, teve um jogo no Allianz Parque que foi decisivo para o título do Palmeiras naquele ano, e os times até então vêm se revezando nessa disputa de títulos, né? Nessa posição de hora um campeão, hora o outro, enfim, estão sempre fazendo jogos decisivos e cultivando essa rivalidade. Com o Botafogo dentro de campo, para mim, ela não é uma rivalidade. O que existe é uma rivalidade institucional que foi colocada depois do Textor duvidar das questões todas do Campeonato Brasileiro e da Leila se posicionar, ao meu ver, muito bem e muito firme. Então, faz bem a Leila em se preservar, né, se é que a gente pode usar essa palavra, não indo ao Engenhão e assistindo o jogo de casa. Agora, PVC, você acha que interessa ao Textor alimentar essa rivalidade, alimentar esse sentimento? É bom para ele, para o ambiente que ele cria, para as desconfianças que ele ergue, esse tema, rivalidade entre Botafogo e Palmeiras? Acho que ele quer um pouco isso, sim. Eu acho que o Textor tem, consciente ou inconscientemente, inspirado em Eurico Miranda ou não, o entendimento de que ele está fazendo o Botafogo ser o rival, tentando fazer o Botafogo ser o grande rival esportivo do time que mais ganhou o Campeonato Brasileiro nos últimos 8 anos. Né? Nos últimos 8 anos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, nos últimos 9 campeonatos, o Palmeiras ganhou 4, o Flamengo ganhou 2, o Corinthians ganhou 1, o Atlético ganhou 1. 4, 6, 8. Faltou um aqui, né? Quem ganhou o outro?
19, 20, 21, 17 22, Corinthians. 23, 17 Corinthians. Corinthians ganhou 1. 4 do Palmeiras, 1 do Corinthians, 1 do Atlético, 2 do Flamengo. Nos últimos 8 campeonatos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 campeonatos. Ó, matemática, tô parecendo... Vou dar meme nisso aqui. Não pede ajuda na matemática que eu não posso ajudar. Chama o Casão, chama o Casão. Eu tô igual o Casão. Os últimos 9 campeonatos, o Palmeiras ganhou 4, o Flamengo ganhou 2, o Corinthians ganhou 2, o Atlético ganhou 1. Montando 2015 nesse cenário. Agora foi certo. Agora pode dar o corte. Então, assim, o que o Textor está querendo, está fazendo, é ele tá alimentando uma rivalidade com o time que mais ganhou nos últimos tempos. O outro time, o Flamengo, que é o grande vencedor junto com o Palmeiras, o Flamengo tem um presidente de clube que é muito próximo ao Textor. Ele não vai brigar com o Landim, mas ele consegue criar uma rivalidade na mídia que para ele é positivo. Agora, eu continuo dizendo uma coisa que acho que o Textor devia responder sobre isso. Por que ele não levou o tal dossiê dele ao Ministério Público de Goiás? Que foi quem apurou, quem investigou nos últimos 2 anos e meio. Ele pode levar para o bispo, pode levar para o presidente da República, pode levar para o Papa, pode levar para o presidente da CBF, para o STJD. Mas não custa nada levar ao Ministério Público de Goiás, que tem uma investigação e que pode cruzar fatos. Nossa, isso aqui pode estar relacionado com aquilo. Por que não levou? Porque não interessa. Com certeza. Não, Hernan, esse tipo de situação, eu imagino que alimente rivalidade entre torcedores. Mas entre jogadores, Hernan, existe rivalidade entre Palmeiras e Botafogo, pelo que você conhece e tem contato com o meio? Não existe essa coisa assim de aquele jogador eu não gosto, não vou com a cara. Não existe aquela coisa dentro de campo, né? De você provocar, de ser um jogo tenso. Ele pode ganhar proporções, né? Se tiver uma jogada ríspida ou outra, a torcida se inflamar, ela pode ir para esse caminho. Mas é muito pontual do jogo. E lembrando, né? Além de ser um jogo que é totalmente na parte de cima da tabela, na ponta da tabela, tem também o jogo da Libertadores da América, que vai acontecer em agosto. Então, assim, de você ter uma entrada mais dura, de você ter um jogador mais ligado, um jogador mais vibrante, outra coisa ali, muito em função do jogo que vai acontecer e das partidas da Libertadores. Não que tenha ficado alguma coisa daquele jogo do Engenhão do ano passado. Mesmo porque também foi um jogo aberto, enfim, foi um jogo bonito, não foi um jogo pegado, não teve jogadas mais violentas. Dos elencos, mesmo porque, por exemplo, Danilo Barbosa já jogou no Palmeiras, o Tietê, por exemplo, é amigo de muitos jogadores do Palmeiras. Então, assim, não há uma situação assim que você fala, esses caras são inimigos ou se provocam dentro de campo. É bem diferente essa situação de Palmeiras e Botafogo. Deixa eu voltar para a história um pouquinho. Só voltar para a história um pouco. O primeiro adversário carioca que o Palmeiras enfrentou na vida foi o Botafogo em 1922, no Parque Antártica. Vitória por 1-0, gol de Imparato. Depois, com a unificação dos campeonatos brasileiros, 2 vezes a decisão do campeonato se deu num jogo Palmeiras e Botafogo. 2 vezes. Em 72, que a gente sabe, conhecendo a história de 71 para cá, Palmeiras 0, Botafogo 0. O Palmeiras jogou com aquele time clássico, quase completo. Só não jogou o César. Lembra? Eurico Luiz Pereira foi de Zeca, Dudu Demir da Guia, Edu Leivinha, César Inei. Não jogou o César, jogou o argentino Madurga. O empate por 0-0 no Morumbi e o Palmeiras foi campeão. Se ganhasse o Botafogo seria campeão. O Palmeiras jogava pelo empate e foi campeão por 0-0. Em 1969, o Palmeiras foi campeão num jogo que tinha 8.000 pessoas. 8.000 pessoas na decisão do Campeonato Brasileiro, Robertão, em 69. Para Palmeiras 3, Botafogo 1. Porque se o Corinthians ganhasse do Cruzeiro à tarde, no Mineirão, o Corinthians seria campeão. O Cruzeiro ganhou do Corinthians e por isso o Palmeiras tinha que fazer 2 gols de saldo para ser campeão. E ganhou do Botafogo 3-1. É o princípio daquele time histórico do Palmeiras de 72-73, que eu falei agora há pouco. Era um time de Leão, Eurico,
Baldock, Nelson e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Cardozinho, Jaime, César e Pio. Era chamado de time do triângulo, do tripé de meio campo. O Jaime que foi campeão pelo Bangu em 66, fazia o terceiro homem de meio campo, liberava um pouquinho mais o Ademir da Guia. 3-1, 2 gols de Ademir da Guia e 1 gol de César. Zagallo era técnico do Botafogo. Então, essas histórias ficaram no passado, né? Não era uma rivalidade. Aí, em 73, teve um confronto de Libertadores importante, numa fase de grupos que tinha Palmeiras, Nacional de Montevidéu, Peñarol e Botafogo. Palmeiras e Botafogo terminaram empatados e houve um jogo extra no Maracanã, que é o maior público da história de Palmeiras e Botafogo, 88 mil pessoas. E o Botafogo ganhou de 2-1. E o Palmeiras reclamou muito de um gol anulado, supostamente mal anulado. Foi dado toque de mão do Ademir da Guia, mas ele faz o gol de cabeça. O Botafogo 2-1, gol contra do Luiz Pereira e um gol do Fischer. Essas histórias dos anos 70 traziam uma rivalidade entre Palmeiras e Botafogo. Naquele momento, tem uma cena clássica do Ademir da Guia dar um chapéu tomar um chapéu no Ney Conceição e no segundo tempo ele revida o chapéu no Ney Conceição. Ficou muito marcado isso. Mas depois, nos anos 80, 90, nos anos 80 os dois caíram muito, viveram a fila juntos. Nos anos 90 teve a semifinal de Copa do Brasil, 99, que o Botafogo eliminou o Palmeiras, Gilson Nunes era técnico do Botafogo. E depois teve o jogo do ano passado. Então a rivalidade, ela esmoreceu. Não são dois clubes rivais. Não existe essa rivalidade. Existe uma disputa pela liderança. Claro, muito importante. Agora, Hernan, você acha que a CBF deveria intervir? Deveria, daqui a pouco, tentar acertar a situação entre Palmeiras e Botafogo? Por exemplo, a gente vai ter na quinta-feira o sorteio da Copa do Brasil, né? Onde se tem muito contato dos cartolas com o presidente, enfim, com a direção da CBF. Uma boa oportunidade para se ter uma conversa ali. Mas faltou um posicionamento da CBF, mesmo que seja um posicionamento de bastidor, né? E isso até agora não teve em relação a essa situação. Nem um posicionamento de bastidor, nem pegar o telefone e ligar para um, ligar para outro e falar, gente, vamos parar com isso, ou tem um jogo que é importante, vamos zelar pelo campeonato, pela imagem do campeonato, sem botar fogo em torcida, né? Sem aquela coisa de apagar incêndio com gasolina, nada, absolutamente nada, e eu acho que tinha que partir também da entidade que rege o futebol, um posicionamento nem que seja de bastidor, que, pelo que eu tenho de informação até o momento, não aconteceu. O Luiz Calvoso, nosso coordenador aqui, me lembra que em 2002, Palmeiras e Botafogo caíram juntos e depois disputaram o título da Série B, né? Uma situação em que ambos estiveram num título bem inferior. Mas um não rebaixou o outro. Então, assim, não criou uma rivalidade. O título da Série B, o jogo do título, o jogo da taça, o Palmeiras já era campeão, o Botafogo já tinha subido. Então, o Palmeiras subiu no jogo contra o Sport, lá em Garanhuns. E o Botafogo subindo contra o Marília. Então, não criou uma rivalidade, né? Não existe uma rivalidade. Sim. Eu queria te ouvir sobre a responsabilidade da CBF em fazer em tentar fazer esse elo. É possível colocar para a CBF assim, bom, vamos ali, né? Faz o Botafogo se aproximar do Palmeiras. A CBF tem essa atribuição também? Eu acho que tem, mas eu sinto mais falta hoje de um telefonema do Textor para a Leila. Ou de algum diretor do Botafogo para a Leila Pereira. Para dizer, cara, a gente está lendo pela imprensa que você não vem por falta de segurança. Não, venha. Você é a nossa convidada. Isso é a tradição do Botafogo. A gentileza é uma tradição do mundo Botafogo. Botafogo sempre foi um clube diplomático. Agora, eu vou lembrar o caso de Palmeiras e São Paulo, da briga toda que houve no Campeonato Paulista. O que é que fez o Reginaldo Rodrigues? Adora comparar com o Reinaldo Carneiro Bastos, né? Adora. O Reinaldo Carneiro Bastos chamou os dois presidentes na sala dele, na Federação Paulista. Falou, escuta, vem cá.
Vocês estão alimentando um ódio na rua que não faz sentido. Escuta, o campeonato é maior do que isso. O campeonato tem que ser assunto, não a briga do presidente do Palmeiras com a presidente a presidente do Palmeiras com o presidente do São Paulo. Então, eu acho que tem uma função de institucional, sim, que a CBF deveria fazer, estou falando, a partir da notícia que eu comentei porque foi publicada, né? E que o Palmeiras fez questão de procurar, como eu disse no início do programa. Lemos no domingo à noite, na segunda-feira de manhã, na segunda-feira de manhã, que a Leila Pereira não iria ao Rio de Janeiro por sentir falta de segurança. O Palmeiras fez questão de dizer, olha, não se trata de falta de segurança. A Leila não vai porque ela não quer criar um protagonismo na briga dos dois presidentes. Não quer criar um protagonismo entre Textor e Leila. O jogo não é Textor versus Leila, o jogo é Botafogo versus Palmeiras. E por isso ela não vai. Mas a partir do momento que sai na mídia, que as pessoas estão lendo, eu acho que cabe alguém telefonar e dizer, escuta, o que está acontecendo? Não pode ser assim. Exatamente. O jogo é às 9h30 no Newton Santos. E você que está nos acompanhando desde a abertura viu que a minha internet deu uma picotada ali na arrancada. Eu não tive tempo de falar da nossa enquete. A nossa enquete pergunta quem é que vai ganhar esse jogo, esse Botafogo e Palmeiras. É o Botafogo, é o Palmeiras ou é nenhum deles? Qual é o teu palpite, hein, André Hernan? Botafogo, Palmeiras ou empate? Coluna do meio. Empate. E você, PVC, se tivesse que apostar ali, Botafogo, Palmeiras ou empate? 1-1. Temos 2 empates. Eu vou dar o meu palpite também. Eu acho que o Palmeiras vence o Botafogo hoje. Mas sabe que eu não sou tão bom de palpite. Eu apresento normalmente o Onde Assistir, junto ao Alain Simon, e eu erro todos os palpites. Ele acerta todos e eu costumo errar. Então, sabe como é que é, né? Meu palpite não é o melhor de todos, assim, não é a fonte mais segura. Vamos falar de dentro de campo, de Botafogo e Palmeiras, porque o PVC vai explicar esse jogo na sua prancheta a partir de agora. Roda a vinheta. O Palmeiras tem tido algumas variações táticas, né? Uma delas você sabe que quando joga o Marcos Rocha, o Piquerez dá largura para o campo por aqui pela esquerda e o Marcos Rocha faz saída de 3 com Gustavo Gomes e Murilo. O Murilo volta ao time hoje e fica Aníbal Moreno e Zé Rafael. O Zé Rafael viajou ao Rio de Janeiro. Ele é dúvida, mas pode começar jogando. Então você faz Zé Rafael e Aníbal Moreno, ou Aníbal Moreno, estica o Estevão na ponta direita, abre o Piquerez na ponta esquerda e joga aqui com o Flaco Lopes, com o Rafael Veiga e com o Rony que vem por dentro, time provável. E faz saída de 3. Com o Mike, muitas vezes está acontecendo inversão disso, porque o Aníbal prende um pouco mais e o Mike se manda como um lateral meia. Ele vem por dentro e dá amplitude pela direita em alguns momentos, invertendo com o Estevão ou invertendo até com o Veiga. O Veiga tem vindo jogar muitas vezes como segundo homem de meio campo, o Mike dá largura pela direita e o Piquerez pela esquerda. E o Veiga vem um pouco por trás. Razão pela qual eu tenho a impressão de que o Savarino começa no banco de reservas. E então você faz o Piquerez, o Tietê, marcar o lado de cá. Como é que o Botafogo está jogando? O Botafogo está jogando num 4-4-2 puro. Alguém vai dizer, não, mas pode ser 4-2-4, que tem 4 atacantes. Pode ser. Mas assim, você faz defendendo aqui, tá? Então, Luiz Henrique atacando pela direita, Tietê defendendo pela esquerda, Gregory e Marlon Freitas por dentro, a linha de 4 defensores com Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Marçal, e na frente libera o Tiquinho Soares com o Júnior Santos totalmente livre para botar velocidade, para atacar pelos lados e para atacar por dentro. Como o Palmeiras tem dado amplitude com o Mike por aqui, eu acho que ele vai botar o Tietê no lado esquerdo do meio campo e não o Savarino. Minha impressão é essa. E a outra coisa importante do jogo de hoje é compreender como é que o Palmeiras vai marcar.
porque o Abel tem feito marcação individual sem sobra. Então ele faz Mike com o Júnior Santos, Estevão com o Marçal, o Mike com o Tietê, Aníbal Moreno com o Júnior Santos, Gustavo Gomes com o Piquerez, com o Tiquinho, Murilo com o Luiz Henrique. Aí você vai fazer o Veiga com o Marlon Freitas, o Zé Rafael ou Gabriel Menino com o Gregory, o Piquerez volta marcando o Damian Soares. Na frente, um meia pega a saída de um zagueiro Bastos, e o Rony pega o Lucas Alter e o Flávio Lopes pega o Bastos. No tiro de meta vai ficar muito claro isso. Como não teve jogo nos últimos 6 dias, é muito provável que o Palmeiras faça essa marcação pesada, individual, sem sobra. O que significa também que, se errar, sai um jogador veloz na cara do Everton. Qual?